E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gelson Teodoro, mas vocês podem me chamar de Duque. E isso que eu tô fazendo aqui é algo que eu queria ter feito há bastante tempo, que é gravar um vídeo do meu mapa de Minecraft. Eu não acho que isso daqui seja o começo de uma série, algo do tipo, qualquer coisa, mas eu sempre tive vontade de mostrar o meu mapa, porque as pessoas que conhecem ele conhecem por meio de fotos ou algo do tipo. E também são aqueles que jogam comigo, né? Que são os meus amigos. Eu não jogo com outras pessoas porque eu realmente não curto. Eu gosto de jogar sozinho, sua maior parcela do tempo. Então eu realmente. Porque eu sou meio chato pra construção, então se o mapa é meu, eu gosto de construir no mapa. Mas eu queria construir, mostrar o mundo pra vocês há um tempo já. E daí eu baixei o OBS essa semana e eu falei, quer saber, eu vou gravar um vídeo. Não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar, né? Se ele vai ficar grande ou não. Mas só deixa eu dormir pra ficar melhor. E daí eu começo mostrando pra vocês. Uma outra coisa que eu quero deixar claro é que eu acho que a gravação vai estar um pouco ruim. Eu acho que é por conta do meu monitor ou algo do tipo. Eu não consegui consertar. Vamos lá pra não ficar também extremamente grande, né? Nesse primeiro vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a minha base, né? E essa região daqui. E nos outros eu posso mostrar a base do pântano, principalmente, que é uma base mais desenvolvida. Tem uma base lá na neve, tem o Nether também, que eu não curto muito de construir, mas tem algumas coisas no Nether já. E as outras construções, né? Essa daqui é a casa principal, ela é a minha casa, né? Aqui do lado de fora a gente tem um pequeno estábulo com um cavalo, que eu acho que é o cavalo do Thiago. Não é nem meu esse cavalo aqui. E ela daqui é a casa principal. Foi a primeira casa que a gente construiu no mapa, né? Eu falo a gente porque tem alguns colegas que jogam. Colegas não, né? Amigos, família. Meus amigos mesmo que jogam comigo. E eu construí pra nós, né? Morarmos aqui. Só que daí no final eles não jogam tanto quanto eu gostaria que eles jogassem. Quem joga mais realmente sou eu. E eu acabei decorando ela recentemente. Até tirei, né? As camas deles. Então essa daqui é a cozinha. Né? Sempre construção simples, né? O intuito dessa série aqui, na realidade, é exatamente, né? Eu vou falar sério assim, é exatamente gravar com eu decorando os espaços, porque eu não sou muito de decorar, né? Aqui é o segundo andar onde tem minha cama, o Garp, meu cachorrinho, a periquita que é meu passarinho. Aqui tem algumas coisas minhas, né? São sempre decorações bem simples assim que eu faço. E de todo o meu mapa são poucas os lugares que estão de fato, né, decorados no interior. E eu, como eu disse para vocês, o intuito dessa série é de fato que eu grave vídeos decorando a maioria desses locais. Vamos para lá, né, que já dá pra gente ter um pouco de visão. É um mapa que eu jogo no sobrevivência em sua maioria. Porque eu falo, vamos lá, ali atrás é a casa do Hagrid, né? Aqui a gente tem algumas plantações que fazem parte das construções, né, oficiais, da onde eu tiro realmente os alimentos. Porque eu disse que em sua maioria eu jogo no, no sobrevivência. Porque o meu computador ele está desligando algumas vezes, né? E por isso às vezes eu tô aqui e ele desliga, cara. E isso é bem ruim, daí eu acabo perdendo os itens, porque o save meio que corrompe. Então eu acabo só entrando no criativo e pregando os itens que eu perdi. Essa daqui é a casa do Hagrid, né? Ela foi uma das primeiras construções que eu fiz. Hoje em dia ela serve como lugar das poções, né? Nem tem tantas poções assim, ou ingredientes, mas ela também tá bem, ela já tá decoradinha assim, né? Ainda falta. Hoje a gente tem aquela questão das molduras lá, então talvez até dê para fazer uma decoração melhor, né? Ali a gente vai ter uma das últimas partes que eu comecei a fazer do mapa, que foi a casa de mapas, né? Que fica aqui embaixo. A gente tem a torre lá em cima, que não tem decoração, né? Vocês podem perceber, não há decoração nela, é só uma torre realmente. E na parte de baixo tem decoração e é legal por quê? Porque
que eu comecei a fazer o mapa, né, da casa. Então esse daqui é o mapa principal, né, das construções que tem aqui no meu mapa. E é interessante porque a gente tem, né, então, essa primeira parte aqui. Então a gente está aqui no canto, ó, aqui é a casa principal e tem toda essa área. Para explicar para vocês, né, aqui é o meu zoológico, né? Aqui é a região principal. Para cá é uma construções, tipo assim, você pode ver que tem algumas estradas, né? Para cá é a estrada para o Portal do Fim, né? Para cá é para minha cidade da Jungle, né? E aqui a gente tem a Vila do Porto. Para cá a gente tem uma outra vilazinha também, que é onde tem uma fábrica minha e onde está sendo a minha farm de madeira. Para cá a gente tem onde está o Guest Feliz e outras coisas, mas essa daqui é para vocês terem uma ideia do que, né, de fato é um mapa bem grande, assim, se você for levar em consideração. E também tem diversas construções que também não estão completadas. E o intuito realmente é ir completando e terminando com vocês, né? Então, vamos lá. Essa daqui é uma outra construção minha que eu peguei de referência lá no Pinterest. E eu acho bem interessante porque é para ser um campo, tipo um forte abandonado, né? Na história ela foi a primeira construção da região aqui, né? E só que ela já se tornou um forte abandonado. E eu particularmente achei que ficou bem legal, né, essa construção aqui. Então pra cá é isso que nós temos: a casa do Hagrid pra lá, a torre com a toca dos mapas e o forte abandonado. Aqui nós temos a casa principal. Esse daqui é a minha sala de baús, né, o armazém, que também está bem organizadinho assim. Eu já fiz os golems de ferro, né? Aqui são as flores, outras coisas. Não tá da forma que eu ainda quero organizar ele de forma melhor, mas é uma região bem interessante. Eu acho que nesse primeiro momento eu vou, né, fazer essa demonstração para vocês, né? E eu tô pensando aqui na organização do que eu quero mostrar para vocês. Eu sempre gosto de deixar uma cama aqui, né? Aqui tem os baús, porque eu já fui pro fim já. Então é muito bom esses baús para quem é construtor, né? Esse daqui é o que eu tinha ido pro Nether. Então esses baús aqui ajudam bastante. Esses daqui são os golems, eu até que gostei deles. E pra cá tem um jardinzinho que eu achei que ficou bem bonito também. Aqui vocês já conseguem ver, né, um pouco mais das construções lá adiante, que nós vamos chegar daqui a um tempo. E esse daqui é um dos locais mais interessantes, assim, porque eu curto muito fazer essa decoração com as madeiras. Aqui a gente tem uma farm de cacto, né, com essa árvore gigante. Tem uma outra árvore gigante ali também. Eu curto muito fazer essas árvores gigantes também, né? Já tá bem lotado, eu nem uso tudo isso, mas é bem interessante. Antes de eu fazer o zoológico, era nessa região que os meus camelos ficavam, né? Eu tenho um camelo do Thiago também, mas hoje eu acabei, depois que eu construí a parte dos animais, eu acabei realocando o zoológico. Antes o armazém também era só aquela parte ali, eu dupliquei ele pro lado e fiz essa região aqui. Eu acho que eu vou ir pro zoológico, porque daí eu meio que vou, depois do zoológico eu vou lá pra ponta e daí a gente termina. Aqui tem uma ponte que eu ainda não terminei e a gente tem acesso ao zoológico. Pra lá é o caminho para chegar no Stronghold. Eu também preciso terminar de fazer a estrada. Eu acho que vai dar tudo certo. O primeiro recinto que a gente tem aqui é o dos camelos, né? Eu acho que é o Habib, que é do Thiago. E aqui a gente tem a Jasmine, que é a minha, né? E eu achei que ficou bem legal esse recinto assim. Eu tentei fazer ele de uma forma que fosse, né, tranquilo de se lidar e daí também de ver, né? Eu ainda quero mexer um pouco mais, tipo, eu quero construir árvores, entre outras coisas.
Na parte de cá, nós temos as lhamas, né, as lhamas dos vendedores, que eu também achei que ficou bem legal, mas da mesma forma ali do zoológico, do recinto dos camelos, eu ainda quero fazer umas árvores assim, para poder colocar. Desse lado, nós temos as cabras. Ela teve que ser um recinto fechado, porque mesmo com sendo rebaixado o nível do local, eles pulavam, daí eu acabei preferindo fechar, né? É bem bonitinho aqui também, eu gosto bastante dessa região. Nós temos aqui o recinto dos coelhos, né? Acabam entrando alguns animais, mas isso daí faz parte, né? Eu ainda tenho alguns coelhos que eu quero pegar, né? Eu ainda não consegui pegar, por exemplo, o coelho branco, mas isso é fácil de fazer. Um dia que eu estiver com vocês, ou talvez não, eu vou lá e pego. Pra cá é a área que vai ter a expansão, né? Aqui a gente tem onde vai ficar as abelhas, né? Mas eu ainda não terminei. E aqui vai haver outros recintos para os outros animais. E já está ficando de noite de novo. Vamos dormir, eu acho que tem uma cama. Eu acho que. Voltando aqui, pessoal. Então a gente tem a região das abelhinhas aqui, né? Que eu ainda vou fazer, vou trazer elas pra cá. Né, porque assim, querendo ou não, eu hoje em dia sou um adulto com vários compromissos, então eu não consigo me dedicar como eu gostaria, né? Ficar assim. Né, então eu acabo começando e depois não tenho tempo de continuar. Né? E só que por que eu tô gravando esse vídeo aqui? Porque agora, querendo ou não, eu vou entrar nas férias. De férias eu acredito que dê pra fazer pelo menos um vídeo por semana, né? Jogando Minecraft assim. E eu acho que vai ser bem legal essa parte de mostrar pra vocês as minhas construções. Aqui a gente tem o recinto dos ursos polares, né? Eu achei que ficou bem legal porque eu fiz uma ilha ali no meio pra eles e aqui tem uma caverninha. Pode ver que eles não me atacam, né? Porque eu fiz aquele lance de tirar, sequestrar eles e trazer pra mim, então eles meio que já são adestrados, né? Então ficou bem maneiro também essa parte dos ursos polares. Desse lado aqui a gente vai ter os tatus. Eu achei que ficou bem maneiro também essa parte dos tatus aqui, porque, né, eu fiz a toquinha deles assim. Eu sempre fiz esses pra eles não conseguirem fugir, né? Eu fiz aqui de baixo como se fosse um lugarzinho pra eles e ficou bem maneiro, né? E uma outra coisa que eu fiz pra conseguir sair de alguns recintos foi colocar essas vinhas. Aqui tem o meu aquário. E eu achei que o aquário ficou bem legal também, né? Eu já peguei bastante peixinhos. Eu tenho como projeto pegar mais peixinhos ainda, né? Agora tem a questão do Nautilus também, que vai chegar na nova atualização. Então talvez fazer um recinto para os Nautilus aqui, né? Eu havia tentado prender alguns golfinhos, mas não deu certo. Eu acabei desistindo da ideia de prender os golfinhos, mas acaba que esse mirante faz com que a gente possa muitas vezes ver os golfinhos. Ali tem uma construção que a gente pode fazer junto, que é até engraçado falar, mas eu havia feito para ser uma farm de. Como que é o nome mesmo? Afogado, mas é uma farm que funciona só no Bedrock. E eu jogo na versão Java. E daí ela não funciona. Mas eu fiquei com preguiça de destruir. E daí hoje em dia eu penso em fazer um templo da lua, parecendo do Steven Universo, que é tipo uma torre que sai da água. Eu acho que vai ficar muito maneiro. Aqui a gente tem o recinto das tartarugas, né? Tipo, eu achei que ficou bem legal também, bem decoradinho e é bem interessante, né? Eu acho que ficou bem legal. Eu acabei fazendo essa entrada no mar. Isso daqui realmente é água direto do mar para ajudar também na construção e eu gosto de fazer esses detalhes. O que realmente eu não curto tanto é a parte da decoração, que acaba sendo decoração, né? Aqui a gente tem onde vai ficar os passarinhos, né? Eu ainda não fui pegar eles, mas quando eu for eu vou colocar eles aqui, né? Também tá bem legal. Eu coloquei as abóboras, os dispensers, não é dispenser de armadura, é tipo os manequins pra parecerem que são puleiros pra eles, né? Então eu acho que vai ficar bem legal essa parte aqui. Desse lado a gente tem a questão da jaguatirica, que foi bem difícil trazer e fazer esse recinto aqui, só Deus sabe, né? E ela fica ali quietinha. Eu tinha feito essa daqui pra dar pra ver ela também daqui de cima e
é bem legal essa parte. Aqui eu vou fazer uma outra árvore gigante, tal qual essa e aquela lá, né? Aqui a gente vai ter outro recinto e esse daqui é o recinto das vacas cogumelos. Uma coisa legal pra falar pra vocês é que, tipo, a minha Stronghold, ela fica, tipo, numa ilha cogumelo, então tá bem maneiro, dá pra fazer um projeto bem legal lá, né? Então eu espero aí que dê tudo certo pra gente continuar fazendo esses vídeos. Aqui é onde ficam os sapos, né? Eu só tenho esse estilo do mais laranjadinha, né? Mas eu acho bem legal também, ficou bem maneiro. Eu coloquei essas não sei como é o nome disso certinho. E eu acho bem legal, né? Aqui a gente vai ter o lugar dos pandas, né? Tá bem bonito também essa questão dos pandas aqui. Eu coloquei bastante bambu, entre outras coisas, para ficar interessante e bem decoradinho. E tem aqui o último, que é a do farejador, né? Que eu também achei bem legal. Esse farejador eu acho bem fofinho, né? De ter, né? E eles dão aquelas flores lá maneiras também. E acabou que aqui se tornou até mesmo uma farm daquelas flores deles, porque mostrou, né, tipo assim, onde eles estavam. Então eu acho bem maneiro mesmo. E esse daqui, pessoal, é o zoológico, né? Tipo, ele tem bastante coisa pra fazer ainda, né? Como vocês podem ver, eu já peguei os dois tipos de raposa que tem, né? Tem uns locais pra jaula, tem outros animais que eu quero trazer pra cá, e eu acho que vai ser bem maneiro pra gente fazer os vídeos. E agora a gente vai pra lá, pra outra vila. Voltando aqui, pessoal, ali tá o nosso geológico ali atrás, já vai ficar de noite de novo. E eu vou mostrar então pra vocês essa outra região mais pra cá, né? Então nessa região aqui nós temos três construções. A estátua, né, que foi uma estátua também que eu peguei referência, eu achei ela bem maneira. A gente tem o casebre, né? A gente vai ter a grande árvore, né? E o nosso portal do Nether. O Nether vai ficar para um outro vídeo, pessoal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando sobre o Nether, me deem um toque aí que eu gravo, tudo bem? Aqui a gente tem a árvore, né? Ela é meio que, tipo assim, um local que eu quero fazer algumas coisas aqui dentro dela também. E ela é acessível, né? Tipo, eu consigo chegar até o último andar dela, né? E ela aqui, ó, dá pra fazer algo bem interessante nela, né, pessoal? Vocês podem, depois se quiser dar ideia, algo do tipo, e colocar aí, porque como eu disse, o intuito mesmo de eu começar a fazer essas gravações é para que eu fique com vontade de fazer principalmente a parte da decoração. Vamos ver se aqui tem cama pra me dormir, senão eu vou lá deitar. Pessoal, né, eu fui dormir, achei melhor fazer um corte. Então a gente tem a cabana, né, o casebre aqui, que é na verdade mais uma casa mesmo, não chega a ser um casebre. A árvore e o nosso portal. Pra cá, pessoal, meio que dando a volta e voltando, se a gente seguir nessa direção, vocês podem ver a árvore lá, né? A gente tem essa construção, que é onde eu quero ver se eu faço até alguns andares um pouco mais pra cima, para colocar exemplares das plantas disponíveis aqui no Minecraft. Essas aqui, pessoal, são as minas. É interessante porque é daqui que eu tiro os meus materiais, né? Principalmente a pedra. Então, vocês podem estar falando: caramba, mas quantas construções? Será que realmente não houve o criativo? Não, pessoal. Não houve o criativo. Essa daqui é uma das minhas minas, assim, né? Depois eu posso mostrar pra vocês. E, né, essa é uma delas. Daí eu até dei uma decorada, tipo assim, né? Tem a outra ali do outro lado também que tá bem decoradinha. E vou pegar pra mostrar pra vocês também, né? Eu coloquei esses guindastes pra parecer realmente de fato que... Não parecer, né? Pra dar a imagem, né? O signo, né, que representa a mineração, né? A gente tem outro aqui. Essa mineradora também tá bem maneiro, né? Ela tá um pouco mais decorada, ó. Vocês podem perceber que eu dei, tipo assim, coloquei as cercas aqui, né? Lá embaixo também
Tem um local para os mineradores, ó. Não tem nada nesses barris, mas é tipo realmente como se os mineradores ficassem aqui dentro, né? Então, tipo, tá bem maneiro, tá bem legal. E eu acho que, tipo assim, isso mostra também a minha pegada, tipo assim, do que eu gosto, né? Porque o Minecraft, ele acaba sendo um dos meus jogos favoritos. Com certeza é o jogo que eu mais tenho tempo de jogatina, né? Só deixa eu chegar lá. Eu comecei a jogar Minecraft, eu devia ter uns 14 anos de idade, hoje eu tenho 24. Então faz 10 anos que eu jogo Minecraft. Então faz bastante tempo mesmo. Eu comecei a jogar Minecraft no Xbox 360 que eu ganhei da minha mãe. Aqui a gente tem o nosso estábulo, né? Eu planejo, por exemplo, levar os cavalos esqueletos para o zoológico também e fazer uma área só de equinos lá, né? E também dos cavalos. Essa daqui é a nossa forja, é onde a gente deixa normalmente a nossa bigorna. Aqui tem uma farmzinha sacana de lava, porque eu acho muito interessante esse método. Aqui fica o nosso flecheiro, né? Porque ele para farmar esmeralda. E eu também preciso dar uma decorada aqui na casinha dele, né? Não tá tão bem decorada. Aqui, pessoal, ó, a gente tem o nosso canil e tá os gatos do Thiago também, né? Todos os bichos azuis são meus e os amarelos são os cachorros do Thiago, né? Então esse é o nosso canil, que eu achei que ficou bem legal também. Ele é uma das primeiras construções que eu fiz aqui no mapa, então, né? E esse mapa aqui eu jogo já tem um tempo já, acho que desde quando eu mudei para essa casa que eu comecei a morar sozinho, eu fundei esse mapa, então já faz fazer 1 ano e meio que eu tô jogando esse mapa. Pra cá a gente já vai para aquela região ali, mas aqui a gente tem o meu primeiro porto que eu fiz, né? É o primeiro portinho que eu fiz, então é bem bonitinho, bem fofinho. Nem tinha nada disso daqui nesse primeiro porto, ele só tinha essa região dessa baía, né? Tinha uma outra casa nessa região aqui, mas eu resolvi tirar ela porque ela não tava ficando legal, né? Que foi a primeira casa do Thiago. Vamos aqui, ó. Essa daqui é para ser a nossa taverna, quando o intuito do mapa era fazer como se fosse realmente uma cidadezinha, né? E eu acabei fazendo essa taverna que não tem decoração também. Ela acabou se transformando numa farm de villagers, e só que hoje ela tá desabitada e desocupada, mas ela é bem interessante. Voltando aqui, eu fui pegar uma garrafinha d'água porque eu tô com sede e eu tô meio gripado também, então sempre é bom manter a garganta hidratada. Essa daqui, antes ela era diferente, o design dessa casa aqui. Ela tinha uma torre, mas eu achei que ficou feio e eu tirei, e daí eu transformei ela no Salão das Amarduras. Bem legal. Pra cá, a gente meio que deu a volta, né? Ali tá a nossa casa principal. Aqui a gente vai ter a biblioteca, né? Papel por esmeralda, né? E tem o nosso villager que troca papel por esmeralda, né? Essa daqui também eu deixei bem bonitinho. Então é legal perceber que tem alguns lugares que de fato eu acabei decorando, né? Ela também é uma das primeiras construções, né? A gente acaba voltando, né, ali a nossa casa principal, então vamos passar. Eu falei que eu ia pro lado de lá, mas vamos passar então pro lado de cá e ir pra nossa igreja, né? Depois a gente vai lá pro nosso castelo. Então pra lá, ó, se a gente seguir essa estrada, a gente vai chegar no nosso Templo da Floresta, que talvez seja a primeira parte da série que eu queira fazer, que é fazendo aquela região lá do Templo da Floresta. Aqui a gente vai ter um teatro, né, que eu achei que ficou bem maneiro, é mais uma pegada mesmo. Como eu disse, quando era o intuito de fazer uma vila assim, hoje eu acho que ele fica meio desconexo do restante, mas eu ainda gosto dele, eu não penso em tirar ele daqui, né? Talvez no futuro eu realoque ele, mas vai ser bem difícil. E aqui, pessoal, a gente tem uma vilazinha de villager mesmo. E é uma villager original, né? Um dos motivos da gente ter se assentado naquela casa ali foi que tinha uma vila aqui,
né? Então eu só dei uma reformada nas casinhas para que elas ficassem um pouco mais fofinhas e bonitinhas, mas né, aqui é uma vila villager mesmo, né? É um vilarejo assim. E eu tentei depois dar uma melhorada nas casinhas. Eu acho que ficou bem bonitinhas assim, né? Se a gente for parar pra analisar. Pra cá, deixa eu ver. A nossa igreja ela tá ali. Então eu vou deixar pra voltar por lá, né? Daí eu já pego a parte do porto e a gente segue. Descendo aqui a gente vai ter a nossa área do mel, né? Que eu também acho que tá bem bonitinha, né? Olha que fofinho. Aqui tem as nossas abelhinhas, né? Eu achei que ficou bem legal esse galpão de vidro que eu fiz. E todas essas questões assim, eu acho que ficou bem importante, bem interessante. Eu ocupei bem o espaço. Aqui a gente tem um mercado, também foi uma das construções que eu fiz, né? Eu planejo depois decorar mesmo, colocar algumas coisinhas, até mesmo os villagers aqui, mas isso vai com o tempo, né? Como eu disse, eu acabo não conseguindo focar em uma única construção. Eu vou construindo assim no que me dá na telha, sabe? Tipo, hoje eu quero fazer isso, então eu faço. Amanhã eu quero fazer outra coisa, eu faço também, porque é o jeito que eu curto jogar Minecraft. Aqui, pessoal, a gente tem uma coisa muito legal que é a nossa mina. E é legal também mostrar pra vocês, porque mais uma vez demonstra, né? Aqui a gente tem as minas do Thiago, que um dia eu posso mostrar pra vocês, mas é que mostra de fato que, né, não é criativo, né? Então aqui tá um pouquinho além das outras duas minas lá, da quantidade de pedra que eu já tirei já, né? Essa daqui é uma dos locais que eu acabo tirando pedra, tem vários espalhados pelo mapa. E então é isso, né? Tipo, não teve nada, nenhuma construção feita no criativo. E daí também tem as outras questões, né? Por exemplo, o Thiago, muitas vezes quando ele joga, ele curte muito ficar dentro das cavernas, né? Então ele acaba também trazendo bastante pedra pra mim. Deixa eu ir no dojo e, se eu não me engano, tem uma cama aqui no dojo e a gente dorme. E daí eu mostro essa região aqui pra vocês. Bem, pessoal, voltando aqui, né? Esse daqui é o dojo. Eu também não decorei o dojo, né? Mas é uma coisa que eu quero fazer, é decorar o dojo, né? A gente tem o primeiro pátio, que tem algumas salas que estão vazias, né? Mas se tudo der certo a gente vai decorar. E aqui a gente tem a nossa área de treinamento com o Nekomamushi. Ó o Neko aqui, ó. Ele ainda não tem name tag, mas esse daqui é o Nekomamushi. E eu quero depois fazer, tipo, colocar umas armaduras, né? Agora a gente vai ter as lanças também. Se vier pra cá, pro Java, aquilo lá de que os Armor Stand pode pegar as armas também, eu acho que vai ficar muito maneiro de colocar umas lanças, tipo assim, nesse local, né? Virando aqui, a gente tem a nossa árvore do ovo do fim, né? Eu achei que também ficou muito maneiro esse local do ovo do fim, né? E aqui ele fica, né, protegido do sol pela sombra da árvore em curva. Aqui é uma região que não tem tanta coisa ainda, né? Pra cá a gente vai ter o nosso... E aqui, ó, isso daqui são projetos, mas já compartilhando com vocês. Nessa região de lá, eu quero realmente fazer, tipo, uma vilazinha, cara. Tipo, cheio de casinhas. Ali eu quero fazer um grande portão, né? Pra meio que parecer que ali é a entrada do nosso reino. E ele se estende. E aqui fazer várias casas, tipo, na montanha, né? Casas aqui também, ocupando toda essa região. Aqui a gente vai ter o nosso porto do guest, né? Esse é meu guest feliz. É bem legal também, eu achei que ficou essa construção. Tem 4 lugares porque eu tenho 4 amigos que às vezes jogam comigo, que é o Doni, o Thiago, que joga mais. O Doni ele joga, mas o Doni ele gosta de jogar mais com mods. E já eu gosto mais do Vanilla, então eu jogo bastante com ele, mas às vezes eu prefiro ficar mais no meu mapa mesmo. E às vezes ele entra aqui, né? O Thiago ele também
gosta muito de jogar Minecraft, o Matheus ele não gosta tanto, né? Mas não é por isso que ele não entra. Falando no Thiago, essa daqui também é uma das entradas para as minas dele, né? E falando no Thiago, vamos para aqui é a igreja que eu quero mostrar para vocês depois, e vamos para a casa do Thiago, né? A casa do Thiago eu fiz ela como se fosse, antes ela era uma outra construção, daí eu demoli e fiz como se fosse uma toca de Hobbit. Eu acho que ficou bem legal também. Aqui tem um axolote, né? Também falta decorar, mas com o tempo a gente vai fazendo isso. É bem legal porque aqui tem uma saída para o jardim. E eu acho que ficou bem legal esse jardim aqui em cima, né? E aqui a gente meio que volta. Ó. Ali tá a taverna. Opa! Ali tá a taverna. E a gente tem a última construção desse lado, que é a nossa igreja. Eu sempre gosto de construir igrejas nos meus mapas, né? E ela acabou ficando sendo o local de encantamento nosso. Aqui tem um Pigler que virou porque um porco foi acertado com um raio, daí eu consegui prender ele. Vamos seguir a estrada? Lá na frente a gente já tá vendo já a árvore que eu já mostrei pra vocês. Deixa eu beber mais um pouquinho d'água. A gente passa pelo canil, pela nossa forja, pela praça que tem aqui, pra chegar, né? Ah, é verdade, essa daqui é uma das últimas construções minha, que é a nossa... Cara, tem esse portal aqui que eu até preciso tirar ele porque bugou. Essa daqui é a nossa mina abandonada. E ela tá bem legal, ela eu decorei assim, né? Eu achei que ficou bem interessante. Aqui antes era onde ficavam os tatus, mas daí eu troquei, né? Eu levei os tatus pro zoológico e transformei ela na mina abandonada. E ficou bem maneiro, ficou bem legal, né? Eu achei assim que deu uma boa, né? Dá pra ver que ela é uma construção mais recente porque ela inclusive já tem as estantes, né? Então dá pra perceber. Daí se a gente voltar aqui, né? A gente tem esse lugarzinho que eu deixei pra pegar flor de cacto. E nesse piso nós temos a Vila do Porto, né? Que também não tem decoração nenhuma por dentro, mas ela é bem maneira. Tipo, eu acho que eu fiz uma decoração, umas construções bem legais assim. São bem casinhas, eu fiz com mangue, né, com madeira de mangue, e eu acho que ficou bem maneiro essa construção. E aqui a gente tem a descida pro porto, né? Depois eu quero ver se eu faço um navio aqui, né? Não muito grande, mas um navio pra ficar nessa região. Eu acho que antes de ir pro outro local, eu vou já ali na nova cidade, porque daí essa região fica toda ok. Vamos lá. E é isso, pessoal. Como eu disse pra vocês, eu sempre tive vontade de gravar um vídeo mostrando o meu mapa, né? Porque eu acho importante que a gente construa pra todo mundo, né? Não é só pra gente. Desse lado aqui, né, eu quero estender as construções até lá e daí chegar no portãozão. E aqui a gente tem os locais dos novos animais, né? Vocês podem perceber que tem bastante animal porque da última vez que eu joguei eu tava farmando pra conseguir comida. Normalmente eu não deixo muito assim porque também ajuda no FPS, né? Eu vou comprar minha placa de vídeo agora no 13º, mas é bem interessante, né? Também manter o FPS bem melhor. Aqui a gente tem a forja, né? Inclusive vou desligar ela, que tem bastante coisa aqui, ó. Eu normalmente deixo aqui pra gente fazer. Isso me ajudou bastante na construção. Aqui a gente vai ter, né, a farm de lava, porque o combustível é lava. Pra cá ainda não tem nada, né? Dá pra ver ali a igreja, a construção do cast.
e a estrada que continua. Aqui eu vou fazer um outro porto, e aqui sim eu tenho plano de fazer um navio bem grande. Mas isso é para um outro momento, né? Aqui a gente tem a Praia das Tartarugas. Isso daqui era bem diferente quando eu comecei, né? Ó, pode perceber que os porcos já estão até bugando. Aqui a gente tem um espantalho, umas plantaçõezinhas, e aqui está sendo onde eu estou deixando as árvores crescerem para mim fazer a poda delas. Aqui sim a gente tem uma moca, né? Um lugarejo só, né? Para ficar, mas merecia ter uma decoração. E aqui nós temos as cabras. As cabras elas também ficam presas, porque senão, da mesma forma que eu disse lá no zoológico, elas pulam e delas fogem, é uma sacanagem. Mas é isso, aqui a gente tem o farol. E como eu disse, ficou bem maneiro, né? Não dá pra falar que não é umas construções legais. Vamos voltando e a gente vai passando, né? Então aqui tem os animais novos, ou a forja, né? Vamos lá pra nossa casa principal dormir e a gente vai conversando um pouquinho. Ali é a Vila dos Pescadores, porque já tá acabando também, né? Só tem mais uma parte pra mostrar aqui do principal, né? A gente vai ter então ali as construções, entre outras coisas, bem maneiro, né? Nós vamos continuando. Se vocês quiserem que eu faça episódios construindo tudo, né, eu vou fazer, mas se vocês acharem que é uma ideia legal, vocês podem comentar aí também. Porque como eu disse, e eu vou falar uma coisa pra vocês, talvez nas construções eu não fale tanto quanto vocês esperam, né? Talvez eu faça aquele esquema de deixar em time-lapse. E porque, pra ser bem sincero, às vezes eu gosto de jogar quietinho, sabe? Eu sou professor, então eu já falo muito durante o meu dia a dia. E na hora de jogar Minecraft, é o momento que de fato eu gosto de ficar quietinho. E também, né, porque, tipo, às vezes a graça, muitas vezes, é ficar quietinho jogando, né? Porque eu acho que, tipo, o Minecraft ele é um joguinho muitas vezes pra gente relaxar. Principalmente eu que jogo Minecraft há bastante tempo. Inclusive eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso, pra ser o segundo vídeo assim. E vamos ver se já dá pra dormir. E daí a gente vai lá pro castelo e mostra a última parte. Bom, tô aqui de novo, né, na última parte pra mostrar pra vocês. E esse daqui é onde eu vou te mostrar pra vocês aquela hora que é a Vila dos Pescadores. Eu vim aqui porque ela dá acesso à última parte que falta desse primeiro momento do mapa, que são as fazendas, né? Aqui a gente tem um moinho, o moinho também não tem muita coisa lá dentro. E pra cá ali a gente tem, né, o farol. E pra cá tem o villager preso também, porque ele troca cenoura por esmeralda, então é uma boa troca. A gente tem aqui no fundo um lugar que eu quero depois fazer uma construção legal, porque ele dá acesso a uma... Deixa eu ir lá até lá mostrar pra vocês. Ele dá acesso a uma câmara do julgamento, né? Acho que é o nome disso daqui. Então dá pra gente fazer os desafios ainda. Tem bastante coisa, né? Eu já joguei, mas é meio que um looping, né? Os monstros voltam a spawnar. Então dá pra gente fazer, só que daí eu quero também fazer como se fosse uma torre, algo do tipo, pra ficar bem maneiro. E isso vai também ajudar, né? Depois eu quero decorar todo esse caminho, talvez fazer um elevador, igual eu tenho na minha farm de XP, pra também ficar mais tranquilo de subir e descer, né? Que querendo ou não, a gente tem que usar o que o jogo dispõe, né? Lembrando que é vanilla, né? 100% vanilla, 100% sobrevivência. E também para dar uma ocupada nesse espaço, né? Para não ficar sem nada. Então ali a gente tem o farol, a vila. Pra cá, ó, se você entrar, vocês sabem para onde vai dar? Pessoal, vai dar exatamente aqui, ó.
na mina antiga. Então é bem legal isso daqui, eu achei. Porque ficou meio que fazendo uma integração do mapa, né, para não parecer que são construções distintas, né? Subindo essa escada, a gente tem dois caminhos. O caminho para cá e o caminho para lá. Vamos mostrar primeiro uma das construções que eu curto também, que é o labirinto, né? Eu achei que ficou bem maneiro. Mas vamos seguir para lá, porque daí a gente vem vindo e termina mostrando o castelo, que também falta terminar. Aqui a gente tem a nossa farm de ferro, que o Doni construiu para mim. Mas também eu quero construir, fazer alguma coisa aqui, né? E voltando para cá, ó, a gente tá, né? Aqui tem árvore gigante. A gente vai estar... ali tá o zoológico, ó. A gente vai estar exatamente onde eu queria estar, que é na entrada do castelo. A gente sobe, o castelo ainda falta terminar, né? E ele é esse daqui, ó. Ainda falta terminar, não tá terminado, né? Tipo, e como eu disse, tem muita construção que eu começo a fazer, mas daí as demandas da vida adulta acabam chamando, né? E eu tenho que parar. Infelizmente, porque não tem como, né? Se eu não trabalho e se eu não estudo, não consigo ser, né? E nesse mundo hoje em dia, nós precisamos ser acima de tudo. Aqui tem, né, a outra região, aquelas casinhas. Aqui é o Lago dos Axolotes, bem legais também. Aqui a gente vai ter as casinhas, né? Aqui é o labirinto onde a gente estava, que também falta decorar essas casinhas, mas, né? E aqui a gente tem outra igreja, porque como eu disse, eu acho importante fazer igreja. Ainda falta dar uma decorada, mas ela já tá um pouco decorada, né? Não tá tão vazia assim. E pra cá tem algumas outras coisas. Por que tem uma esponja aqui? A gente já vai falar sobre isso, né? Aqui também, ali tem o castelo, tudo. São outras casinhas. Pra baixo a gente vai ter um outro pier. Por que, pessoal, a gente tem esse pier aqui? Porque lá pra frente, bem perto daqui, a gente tem um templo do oceano. E é algo que eu quero muito construir. Mas também vai depender do tempo que eu vou ter disponível para fazer e se vai dar certo. E aqui, para finalizar, eu acho que a última construção desse grande complexo é o nosso porto, né, com o farol. E aqui também eu quero fazer um navio maior ainda, né? Vamos voltando lá para a base para mim finalizar. Tem mais coisinhas, né? Tipo assim, deve ter faltado alguma coisa, mas por exemplo, esse cantinho aqui, ó, é um lugar para fazer tiro ao Álvaro, né? Álvaro, falei igual a Dona Irã Barbosa. Mas é isso, tipo, de forma geral, eu acho que esse vídeo deve ter ficado longo, mas eu gosto de vídeos mais longos, né? Eu, enquanto consumidor de YouTube, eu não sei como isso funciona pro YouTube, mas também, como eu disse, o intuito não é, tipo, eu não quero virar um youtuber, né? Eu quero só mostrar para as pessoas as minhas construções de Minecraft. E daí eu vou usar o YouTube como plataforma para ficar, né, mais legal assim de ter. Né? Voltando aqui e a gente já finaliza o vídeo. Vamos lá, quase chegando. E a gente volta, pessoal, novamente aqui na minha base. É isso. Se vocês gostaram, né, e acham legal, comentem aí, né, que a gente sempre vai tentando fazer o melhor. Tudo bem? Agradeço se você chegou até aqui e falou!